Pessoal, vamos iniciar agora nossa apresentação do segundo eixo. Antes de iniciar a discussão das propostas, o presidente Baldens, que é o mediador desse eixo, novas alternativas e novos caminhos, fará uma apresentação. Bem, pessoal, vou pedir, Caldas, pedir atenção máxima aqui, a ajuda de vocês também, viu? Que tem um pouquinho da história aqui, vocês me ajudam aí nessa sequência, tá bom? Já pedi ajuda ao Garis também, alguns colegas. Garis, se você puder sentar aqui pertinho, aquela ajuda que eu te falei, aqui na sequência, se tiver algum comentário que você achar importante, tá? Nós vamos fazer só uma linha histórica aqui. Aí, se você puder complementar, o seu, Filé, Valderi, tá bom? Obrigado. Então, pessoal, nós já ouvimos aqui, no primeiro eixo, a apresentação de vários projetos. Vocês viram o brilhantismo que está aí oculto, né, com alguns colegas. E a meta nossa, desde o início da gestão, era esse mesmo, incentivar os próprios colegas a produzirem material. Nós estamos aí com a linha de produção de livros muito boa. O ano passado foram 7 que receberam algum tipo de ajuda, incentivo da federação. Teve livro sobre terrorismo, livro sobre indiciamento, teve livro sobre segurança pública e esses aspectos, que o Daros, que está aqui, participou, né, que lançou esse livro com todo apoio nosso. E esse ano nós vamos completar 8 obras já, que o Salineiro e o colega Mário lá do Mato Grosso do Sul já estão prontos para lançar também, mais esses que estão ali expostos para vocês, o do Scandiuse. Então, a gente está fazendo uma sequência muito boa. Foi falado aqui que o Eliel comentou até, né, que nós temos pouca bibliografia feita por nós mesmos. Porque ninguém vai interessar de falar de carreira única, né, do nada, fora da estrutura policial. Nós é que sentimos a necessidade e podemos ir atrás de conteúdo. Eu me lembro que quando a gente estava na construção da PEC 361, nós passamos por 2 situações muito interessantes. Uma na Câmara, com a PEC 361, e no Senado, com a PEC 73. Com a PEC 361, quem desenvolveu o texto foi um consultor legislativo da Câmara. É um concursado lá. Esse cara chama Sérgio Sena, ele é oriundo do Exército, abandonou a carreira lá de militar para assumir esse cargo na Câmara. É um cargo muito bom, valorizado, bem construído, bem projetado. Inclusive, eu me baseei na construção desse cargo para dar alguns pitacos nas propostas nossas de carreira, porque é muito bem construída a sequência daquela carreira de consultor legislativo. Mas o Sérgio Sena, ele se apaixonou pelo projeto nosso. Quando nós contamos a história de luta para ele, ele se apaixonou pelo tema. E ele cuidou, do início ao fim, do texto da PEC 361. Até exagerou, né? Ele põe lá questões de progressão, de promoção, dentro do texto constitucional que a gente acha que não cabe, né? A Constituição tem que continuar sendo mais principiológica, mais parametrizadora, né? Mas ele acabou colocando essas questões lá por entender que pode ser uma gordura lá na frente. Mas ele, numa palestra dele na Câmara, ele falou assim: eu busquei muita literatura sobre carreira nas polícias. E eu encontrei só uma obra no Brasil, falando mal. Coincidência, era de um outro consultor legislativo que tinha sido delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, olha só, ele reclamou com a gente, ele falou: cara, vocês não escrevem sobre vocês. Vocês não falam das propostas de vocês. Em outros países, ele achou uma imensidão de discussão sobre carreira. Então, ele elogiou e ainda falou conosco o seguinte: não façam igual eu fiz. Não saiam de uma carreira que vocês amam para buscar uma outra, simplesmente porque é melhor estruturada, tem um melhor salário. Essa luta de vocês é boa e é justa. Nós temos esse vídeo guardado com o maior carinho. Porque era um cara que nós não tínhamos relacionamento, foi convencido pela discussão técnica, pelo argumento técnico. Nós guardamos essa informação, depois nós fomos para o Senado, naquela estratégia nossa de entrar com a PEC na Câmara e uma espelhada no Senado, para ver qual andava primeiro. E aí nós tivemos outra surpresa.
senador do Acre, depois de uma construção dos colegas do sindicato lá, muito boa, através do ex-presidente, com os senadores lá, e um senador do Acre resolveu propor, colocou o gabinete dele para fazer o estudo. Nós só entregamos o nosso material. Não teve uma reunião para defender a tese. Ele só leu o nosso material. E aí nos chamou para uma reunião logo depois. E, para nossa surpresa, ele falou que o senador ia aderir à tese, que a tese era boa, que era possível entrar com a PEC também no Senado com aquele mesmo propósito. E nós falamos, então, tá bom, agora então nós vamos pegar o seu parecer e construir um texto para propor. Ele falou, não precisa, o texto já está pronto. Ganhamos mais um cara, agora no Senado. Também apaixonou pela tese nossa. Só que ele avançou um pouco na questão do embate, ele já é conhecedor do embate com delegados. Ele falou, ó, vai ter um embate aqui natural, mas nós temos que encaixar, ainda que permaneça a nomenclatura, nós temos que construir uma carreira nova e deixar a nomenclatura de delegado para não atingir sonho de ninguém, ou atingir o cargo em si, as pessoas que ocupam o cargo. Então, no Senado também nós conseguimos a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Tem muita gente que está aqui que não sabe disso. A gente não consegue, através da nossa comunicação, passar todos esses detalhes. Seria um texto, por demais, enfadonho, né, para os colegas lerem ainda, mais no dia a dia nosso, né? Cada um tem sua atividade, cada um tem seu trabalho. A gente sabe como é que é despertar interesse para ler texto sobre carreira. Eu tenho certeza que pouca gente faz assim, né? A gente, no dia a dia, tem muito mais coisa. Mas eu estou dizendo isso para que a gente faça uma análise dessa linha histórica, de tudo que a gente construiu até hoje. Nós fizemos de forma bem resumida para caber no tempo, tá? Mas cabe aqui algumas inserções dos colegas mais antigos, principalmente naquela parte anterior, tá bom? E por que isso? Porque, como eu disse ontem na abertura, nós já temos muitos projetos. Os projetos nossos são bons, convencem. Eles seguem uma lógica. Nos nossos projetos não é perceptível essa veia corporativa como é perceptível nos projetos vindos da DPF, por exemplo, ou da DEPOL. Lá você vê logo no título, delegado conciliador, delegado não sei o quê. Sempre tem o delegado à frente de uma prerrogativa, à frente de uma necessidade que é maior do que o cargo dele. Mas ele quer se proteger. Porque, normalmente, nós percebemos que há um medo da extinção mesmo. Tem um documento do sindicato aqui do Paraná, não sei se os colegas já leram, o delegado fala claramente, na época da PEC 37, que se eles não se organizarem, o cargo ia ser extinto. O Sindicato do Paraná dos Delegados produziu esse documento, nós temos ele nos nossos arquivos. Então, sabendo disso, a gente pode e deve, né, construir novos caminhos a partir dessa análise histórica. Eu bolei esse sumário aqui só para encaixar o que a gente quer dizer, tá bom? São 4 itens só que a gente vai desenvolver bem rápido. Esse título aí é só para a gente marcar o início, o organograma das lojas condicionadas, para a gente entender como é que começa, né, todo o projeto. Nós sempre fizemos isso aí, mas sem pensar nisso. Nós sempre avaliamos uma necessidade, no nosso caso, ou é uma transformação interna, ou é uma vontade de todos, ou é uma necessidade em si de romper a estrutura, então a gente começa a construção a partir dessa necessidade. E todo projeto, na verdade, começa a partir de uma necessidade que você percebe. Depois começa o processo de ideias, discussão de ideias, debates. Nós, policiais federais, e eu sei que também os policiais civis têm os congressos deles, que discutem esses temas, para tentar chegar a um consenso nacional, e isso nós já fizemos várias vezes também. Então, o circuito de ideias nosso, ele é bom. Nós fazemos através de AGS e através do CONAPEF, que é a instância máxima nossa de decisão. Então, quando é um projeto de grande amplitude que a gente precisa de divulgação, a gente recorre ao CONAPEF, a gente remete para ele, né, ou para mostrar uma inovação, ou para sacramentar uma ideia. E, depois das ideias, vem o processo de construção de um anteprojeto. Ou projeto lato sensu também, a gente já pode chamar de projeto. E aí, entra nesse círculo, a gente começa a perceber se o anteprojeto atende àquela necessidade ou não. E aí a gente começa a fazer esse ciclo naturalmente, isso aqui não tem nada forçado. A gente faz naturalmente, né, e entra até chegar numa ideia comum, que é o anteprojeto. Quando a gente chega nele, aí começa a realidade crua e nua nossa. Nós temos que partir do anteprojeto que é nosso e entrar na negociação interna, que pode ser com as outras entidades ou com a própria PF. Aí começa essa bifurcação que nós vamos ver mais daqui para frente. Houve negociação interna? Sim ou não?
Se sim, a gente entra num projeto de consenso. Se não, a gente parte para o projeto individual. Tá? E aí entra nesse organograma aí, que é o das lógicas condicionadas. Você parte do projeto original. Aí a primeira questão, ele é iniciativa do executivo? Se for carreira, vencimento, estrutura de órgão, vai ter que ser iniciativa do executivo. Nós vamos ter que seguir para o lado esquerdo ali, para o sim. Não é de iniciativa do executivo, a gente, através dos nossos contatos, dos nossos parlamentares parceiros, e hoje nós vamos ter 3, né, a partir de janeiro, então a gente consegue já enviar direto para o Congresso Nacional. Okay? Essa parte é muito importante, porque muitas vezes a FENAPEF, os sindicatos, são cobrados de questões que fogem da nossa alçada. Por que fogem? Porque nós temos que convencer o executivo. E olha a sequência de convencimento do executivo. Diretor-geral é o primeiro. Podemos correr dele? Podemos. Ministro da Justiça, se aprovar na direção-geral. E aqui não é só o diretor-geral, né? Nós estamos falando aqui de conselho de polícia, diretorias, que são pessoas lá dentro que ou aceleram ou embarreram muitos projetos, né? Depois, Ministério da Justiça, Ministério do Planejamento, tem lá o Conjur, que eu comentei ontem com vocês, com os advogados gerais da União esperando, para também embarrear de alguma forma. Depois, Casa Civil, e aí segue a tramitação, o projeto entra em tramitação em si, Congresso Nacional, sim ou não, lixeira ou volta para o Executivo. Tá? Vocês vejam que aqui, em qualquer momento, ó, pode voltar para o projeto original ou para lixeira. Tá? Tudo que nós colocamos aqui já aconteceu, vocês vão ver agora na sequência, tá bom? E esse histórico de lutas, tem um vídeo aí, Julinha até perguntou se eu ia passar mesmo, mas eu gosto de passar. É sempre bom a gente lembrar, né? Quando a gente vê algumas imagens, a gente sempre vê. Não está passando aqui? Eu vou começar com o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Francisco Carlos Garisto. Uma lei pequena, elencando as nossas atribuições, resolve um problemão dentro da polícia. Mas é tranquilo. Ao presidente, para vocês, colegas de Brasília, pressionar os deputados, pressionar o Congresso Nacional. Não tem essa de se esconder atrás do manto governista para dizer que a reforma é necessária e que nós devemos abandonar todos os direitos que nós já conquistamos. Isso não vai acontecer. E depois desse histórico de lutas, que é essa recuperação histórica, é sempre bom a gente fazer, eu juntei com as lições do passado, que é para a gente fazer esse percurso agora e ver o que a gente fez, onde a gente errou, acertou, onde deu certo, onde não deu. Comecei em 89, depois da Constituição, com essa discussão da equiparação salarial dos delegados com o Ministério Público, em que eles, no primeiro momento, conseguiram e deixaram aquela velha frase, né? Nós vamos, depois a gente puxa vocês. Tá bom? E diante desse cenário de equiparação, surgiu de novo a necessidade de quê? Da gente conseguir também a equiparação nossa, né? A projeção do que eles ganhariam ou ganharam com a gente. Discutimos isso, como fazer, fizemos esse acordo interno, recebemos a promessa. Cumprimos uma parte, não foi? Só que daí ficamos esperando, não aconteceu. Tá? Paramos ali naquela fase. Depois, 1994, aquela greve que eu falei para vocês da época que eu entrei, tinha vários pontos que nós colocamos publicamente. O sucateamento foi um deles, mas tinha a questão da isonomia salarial com os policiais civis do DF, que eles tinham conseguido também. Depois a luta se inverteu, né? Né, Marcelo? Então, isso aí foi. E como é que foi o processo nosso de construção? Através de greve. Certo? Lembrem ali que foi coisa de alguns anos depois, né? 5 anos depois. Então,
Para resolver esse problema, surgiu a nova necessidade. Nós discutimos as ideias, não avançamos em construção de projeto de lei e fizemos a greve. A greve foi a decisão nossa ao final, certo? Depois, 96, a Lei 9266, exigência de nível superior e nova tabela salarial que foi buscada, foi conseguida. Como é que nós resolvemos esse problema? Grupos de estudo e diversos representantes atuando. A história da 9266, eu já escutei uns 5 relatos, e todos são convergentes, nenhum é mentiroso. São vários colegas que brigaram por isso, que em algum momento ajudaram na construção da 9266, seja na redação, seja na construção política, foram muitos colegas envolvidos, muitos mesmo, até chegar nessa. E um diretor-geral que se empenhou, pelo menos um mínimo ali naquela época. Então, para a 9266, nós tínhamos a necessidade do nível superior, da questão salarial, discutimos todas as ideias e partimos para o anteprojeto. Dali, anteprojeto, fizemos a negociação interna? Fizemos. Foi razoável na época. E, por conta da negociação interna, com a PF, e um mínimo com as entidades, nós chegamos a um projeto original. Tá? Nós não fomos para o projeto individual. E aí, seguimos o caminho do organograma, das lógicas, praticamente perfeito. Praticamente, né? O texto foi para o DG, foi analisado no Ministério da Justiça, foi analisado no MPOG, acho que na época era Mari, né? Não era MPOG não, né? Era Mari. É. Isso. E sempre ganhando ok, tá vendo? Sempre ganhando o like, o joinha, Casa Civil, Congresso, ganhou ok do Congresso, voltou, lei sancionada. Ok? Depois, 2003, primeiro projeto de lei orgânica. Esse projeto tem também a origem lá no Espírito Santo, que foi abraçado pela federação e foi muito debatido lá, principalmente depois dentro de um grupo de trabalho oficial. Esse projeto passou por um grupo de trabalho oficial, leia-se, com a participação de todos, a Polícia Federal, tá certo? E a FENAPEF presente. Novamente, necessidade da lei orgânica, começamos o embate das ideias através do grupo de trabalho, chegamos a um anteprojeto. Do anteprojeto, então, houve negociação interna? Sim, partimos para um projeto estrito sensu, né, um projeto de lei mesmo. Tá? Aí seguimos essa sequência. Seguimos essa sequência aí. Só que o projeto de 2003, assim que ele foi assinado, nós temos ele aqui em arquivo para quem quiser depois, tá? O Cláudio Avelar, o ex-presidente do Sindicato de Brasília, que nos forneceu, porque ele tinha nos arquivos lá. Esse projeto, esse anteprojeto de 2003, ele tem a assinatura de todos do grupo de trabalho oficial. Delegados, peritos, servidores administrativos, representantes, na época os administrativos eram representados pela ANASA, nós da FENAPEF assinamos, a DPF, a PCF, todos assinaram, e os representantes da Polícia Federal também. Saíram, o grupo que finalizou saiu para comemorar ali no bar próximo, ali a nossa sede, tá bom? Só que qual foi o problema? O Conselho Superior de Polícia fez uma análise do projeto e achou, assim, gravíssimo para aquela época, né? Rejeitou de pronto. Olha só, um grupo de trabalho, através de um acordo interno, chegamos a um texto com a formatação de carreira, de forma a evoluir a Polícia Federal. E o Conselho Superior de Polícia foi lá, que depois o projeto foi desconstruído, com várias preocupações que foram colocadas, principalmente sobre a mudança da estrutura na polícia. E por quê? Esse era o formato. Esse desenho aí, triangular, está no projeto lá no final como anexo. Essa é a estrutura que o Scan falou ontem, né? Que seria uma bifurcação apenas ali, começa numa base. Então, esse foi o projeto que foi assinado por todos lá. Não foi a federação que recuou, não foi por conta de greve, de radicalismo, de nada. Conselho Superior de Polícia que negou um projeto construído em consenso. Tá bom? Tá conferindo aí, Gagá? Tá, certo? 2007, vivemos 2 momentos, um de acordo salarial e uma nova tentativa de lei orgânica. Novos grupos de trabalho, um ficou conhecido como GERC, que a gente lá nas unidades, a gente até arrepiava quando ouvia falar em GERC, lembra? Não sabia se ia dar certo, a gente estava escaldado
do projeto anterior, então ninguém acreditava em nada de grupo de trabalho conjunto. Certo, Blanc, não era? Ninguém acreditava. Então, quando falava em GERC, eu estava no interior de Minas lá, ninguém acreditava. E também teve, logo em seguida, teve um grupo de colegas que foram compor esse projeto. E, novamente, todos os cargos representados lá, tá bom? Novamente, necessidade de fechar um acordo salarial. O governo tinha uma dívida conosco em relação ao reajuste salarial. Partimos para o campo das ideias, chegamos ao anteprojeto. Anteprojeto teve negociação interna, chegamos ao projeto original, não fomos para um caminho individual, radical, nada disso. E aí, qual foi o problema desse? Anteprojeto, a iniciativa era do Executivo, foi para o diretor-geral, começou a construção, foi para o Ministério da Justiça. No Ministério da Justiça, não houve uma renegociação, uma mesa para falar dos resultados da análise do Ministério da Justiça. O projeto passou por uma reformulação lá dentro e depois já seguiu direto para a Casa Civil. E aí o que aconteceu? O que nós descobrimos depois? A DPF promoveu diversas assembleias nos estados e a PF e o Ministério da Justiça cederam, modificaram completamente o texto. Enviaram esse texto para o Congresso Nacional. Como é que nós descobrimos isso? Vocês lembram daquela época dos Wikileaks? Quando vazaram informações pelo Wikileaks? Teve o Wikileaks Brasil. E o Wikileaks Brasil presenteou a gente com vários documentos da DPF. E lá nós tivemos a oportunidade de conhecer as atas das reuniões nos estados em que os delegados da DPF discutiram esse projeto. E nessas discussões, tem afirmações que são atrocidades contra nossos cargos. Eu acho nem bom no momento de hoje divulgar. Lá discutia a participação, por exemplo, nossa nos conselhos de polícia, discutia a questão do projeto em si e nossas atribuições, e uma frase lá me marcou muito, que eu, salvo engano, foi na reunião do Amazonas, que foi feita dentro de uma delegacia nas Pendências do Amazonas. Salvo engano. Lá o grupo de delegados assinou uma ata dizendo assim, que o projeto que foi construído em consenso, dentro do Ministério da Justiça, favorecia demasiadamente os pleitos da FENAPEF. E precisava ser modificado. Está dito isso lá na ata. E quando nós fomos ao Congresso Nacional combater o projeto de lei, todo mundo criticou a FENAPEF. Pô, vocês estão combatendo o projeto que vocês pediram, que todo mundo pediu. Mas o texto é outro. O texto era outro. Para vocês terem ideia, as atribuições dos agentes escrivães e papiloscopistas, elas tinham um item onde eram listados depois as atribuições. Tudo isso virou um parágrafo com 4 linhas, com atribuições bem gerais. Foi por isso que nós fomos lá combater esse projeto. E ele não caminhou, enquanto nós estávamos lá guerreando, ele não caminhou do jeito que ele estava. Tá? No último momento, o Daelo tentou resgatar esse projeto, não conseguiu um acordo entre as entidades, e aí ele pediu para recolher, foi na Casa Civil, pediu para recolher. Esse projeto hoje está recolhido, PL 6493 de 2009. Resultado do trabalho conjunto do GT de 2007, do final de 2007. Tá bom? Então, só para deixar bem marcado para vocês, os caminhos que nós percorremos até aqui e a destinação que teve. Para a gente fazer o meia-culpa onde tiver que fazer, mas para a gente também colocar a verdade onde tiver que colocar. Porque o nosso sindicalismo sempre saiu culpado de muita coisa. E olha até agora o que nós percorremos para tentar um mínimo de sucesso no que a gente queria. 2011 veio um acúmulo de 2 projetos. Aqui já é o resultado de tudo que a gente passou. Nós brigamos tanto por carreira única, por uma estrutura única, com porta única de entrada, que aí nós começamos a tentar adaptar nossos projetos, tudo em nome do não radicalismo, em nome da boa negociação, em nome da retomada, e de dar um passo à frente, pelo menos subir um degrau que seja. Nós partimos para o projeto OPF e o projeto de restauração salarial, caminhar em 2 frentes diferentes, e com um projeto menos radical, entre aspas, né, do que a carreira única. O projeto OPF, a concepção dele era de dar um passo, né, construir um degrau primeiro, antes de partir para a discussão da carreira única, que não avançava
pelos motivos que vocês já viram. Tá certo? E aí o projeto OPF foi construído. Eu fui um crítico do projeto OPF por algumas questões dele. Primeiro, questões de redação, coisas mais simples, que eu mesmo ajudei a refazer depois, até a redação do texto. E algumas questões sobre uso de farda, de insígnia, até a CAP tinha previsão lá, da parte fardada nossa. Então, eu achava alguns pontos dele meio retrocesso, onde ele se baseava. Mas ele tinha uma coisa excelente, que era a união dos cargos. Inicialmente, ele previa a união dos 3 cargos e a fixação de atribuições complexas e de responsabilidade em lei. Então, essas eram as vantagens do projeto OPF, como um passo adiante, como uma tentativa de caminhar sem nos agarrarmos a um projeto mais difícil. E aí nós criamos essa oficina de trabalho, FENAPEF, Ministério do Planejamento. Novamente, tinha uma necessidade, ela agora é dupla, nós dividimos entre a necessidade de começarmos a construir uma nova carreira e também a vencimental, que o governo já acumulava uma nova dívida conosco, remanescente ainda daquela de 2007. Partimos para o debate de ideias, fizemos 2 CONAPEFs para decidir qual caminho seguir. Olha o nível de maturidade nosso, teve muita briga. Esses 2 CONAPEFs foram porrada, e eu estava começando o sindicalismo nessa época. Mas a gente sabia o que a gente estava buscando. Você sair de um caminho lógico, que era o de carreira única, partir para uma coisa nova, nós tivemos dificuldade de fazer isso. Era entendido por alguns como abandono de uma luta, né? E os delegados, por exemplo, com carreira jurídica, eles ficaram falando mais de 10 anos. E conseguiram dar alguns passos agora, mudando a natureza do cargo, e a luta foi mais de 10 anos. Lá ninguém reclamou de ter uma luta tão longa, mas, em nosso caso, muitos colegas, por ansiedade, por querer ver um resultado mais rápido, alguns preferem colocar a questão salarial à frente, como princípio, totalmente justo também, mas isso aí acaba causando esses atropelos quando a gente está brigando por coisas maiores, por coisas mais sólidas. Então, chegamos, através desses acordos, dessas ideias, discutindo a necessidade das ideias, e chegamos a um anteprojeto. Qual foi o problema aqui? O projeto OPF e o de reestruturação não teve acordo interno. Não teve acordo. Tudo o que nós entregamos para o diretor-geral, ele, de alguma forma, retirou dentro da estrutura o que nós argumentávamos. Exemplo, nós levamos um relatório de todas as atividades complexas que os não delegados faziam. Paulatinamente, ele começou a retirar os colegas dessas funções. Ao invés de reconhecer o que a gente fazia, ele usou uma outra estratégia. Ele falou, vou tirar o que os caras estão argumentando. Isso aconteceu ao longo de 2, 3 anos. E não foi tão paulatino, não, foi rápido. Os colegas foram retirados de muitas chefias, de muitas colegas que faziam, por exemplo, laudos em edificações, os colegas engenheiros, que ajudavam nesse trabalho, que é paralelo, não é essencialmente da atividade fim, mas esses colegas foram todos retirados desse setor estratégico. Todos. Pouquíssimos ficaram, pouquíssimos. E os que ficaram foi com uma predisposição diferente, de subserviência e de aceitação, e aí foram decisões individuais. A grade curricular, bem lembrado, filho, a grade curricular foi modificada. Quando a gente falava que a gente fazia altos trabalhos complexos, aí retiraram lá na grade curricular. Porque como a gente não tem atribuições em lei, o único documento que nós juntamos nesses projetos, principalmente de reestruturação, foi a grade curricular da academia. E aí nós pedimos até o perfil profissiográfico, vocês imaginam. O perfil profissiográfico é um documento em que você diz para a sociedade o perfil do cidadão brasileiro que você quer para entregar àquela corporação. É uma análise de psicólogos sobre o que se faz dentro da Polícia Federal e que tipo de profissional você precisa. Na PRF, por exemplo, o concurso da PRF, o perfil vai junto com o edital. Na Polícia Federal é sigiloso. O documento é sigiloso. E quando nós pedimos, ele já tinha passado dos 5 anos de sigilo. Eles, ao invés de reconhecer que tinha vencido e fornecer, prorrogaram o sigilo por mais 5 anos. E negaram o meu pedido. Então, essa foi uma das dificuldades. E aí partimos para os projetos individuais. O caminho dos projetos individuais, vocês já sabem, Ele é complicado. Então, do anteprojeto, nós avaliamos, tem iniciativa do Executivo? Sim, fomos para outro caminho, para o normal. Só que ali, nós não encontramos atenção, nem guarida, do DG e nem do Ministério da Justiça. Era o Deandaelo e o Cardoso. E aí nós passamos direto para o planejamento. Ali nós fomos abraçados com
toda a vontade do mundo, porque todos os argumentos nossos, ao longo de 2 anos, foram colocados ali, praticamente 2 anos, com o mesmo secretário Duvanier. E o Duvanier tinha sido secretário-geral da CUT, ele era uma pessoa extremamente poderosa no governo, a pasta que ele era o chefe era uma pasta que reunia recursos humanos e estrutura de carreiras e decisão por carreiras, então ele tinha muito poder. Ele resolveu bancar isso sozinho, né, sem a ajuda de ministro da Justiça nem da própria polícia, tudo na base do convencimento. Mas aí nós sabemos a dificuldade que é ficar só com o planejamento, né? Na hora do impulso final, para ter um apoio na Casa Civil, para a gente começar uma mobilização de pressão, né, a gente sabe que é muito mais difícil esse caminho. E aí, mesmo o secretário Duvanier dando esse apoio, nós assinamos vários documentos, nós vamos ver aqui como resultado, depois dessa postura dele de bancar sozinho, PF e Ministério da Justiça foram convidados para as oficinas dos projetos de reestruturação e do projeto OPF. Eles não foram. Ministério da Justiça e Polícia Federal não conheceram esses projetos lá nessa fase, tá bom? Não compareceram lá. E aí, como resultados, o que nós tivemos? O projeto em si de restauração, todos esses documentos vão estar disponíveis para vocês. Conseguimos uma mudança simbólica, que foi o reconhecimento do nível superior no caderno de publicação do planejamento, que nós consideramos aí um passo no convencimento nosso, porque até então nós éramos ingresso nível superior, mas lá no caderno constava NM, nível médio. Aí tem ali também disponível o projeto OPF, e esse protocolo 04, que foi a assinatura de um protocolo de compromisso FENAPEF com planejamento, de dar prosseguimento ao que a gente tinha construído até ali. Nesse protocolo fala de alguns prazos que o governo deveria cumprir até o início do ano seguinte, para dar os encaminhamentos que nós queríamos. E depois, cumprindo já o protocolo 04, veio a oficina de trabalho. Nessa oficina, esse aqui eu faço questão de abrir. Então, aqui nesse relatório, a parte que nos interessa é a conclusão dele. Fala do método que foi pactuado, os documentos produzidos, tudo que foi encaminhado para lá, as fases da oficina. Isso aqui, quem quiser ler depois, tem um histórico interessante aqui de tudo que a gente fez, os colegas que participaram. E aqui é o que interessa para nós. O que o planejamento concluiu naquela época? A oficina obteve êxito ao oportunizar o aprofundamento dos estudos das propostas para a restauração dos cargos de agente, papiloscopista e escrivão da carreira policial federal. Vamos lá. Reconhecendo o grau de responsabilidade e complexidade desses cargos, cujo marco pode ser representado, após o advento da Lei 9266, pela retificação do caderno 57 de remuneração dos servidores, corroborando o nível superior para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista. Isso aqui foi em 2011, tá? E aí fala que o processo vai ser finalizado até março de 2012. Qual era a finalização do processo? Era o reconhecimento do nível superior, um projeto de lei encaminhado à Casa Civil, com nossas atribuições, com tudo aquilo que a gente discutiu, certo? Com o OPF, né, e com as questões de restauração. E aí o final do processo negocial era março de 2012, certo? Só que em janeiro, final de janeiro de 2012, o secretário Duvanier morreu. Teve um ataque cardíaco e faleceu. 2 horas depois de uma reunião conosco, mas não fomos nós, tá? Quando eu cheguei a Belo Horizonte, que eu desci do avião, eu recebi a notícia que ele tinha morrido. Então, pessoal, vocês viram onde a gente esbarrou, né? Na falta de interesse do Ministério da Justiça, na falta de interesse da própria Polícia Federal, na morte do secretário, a gente não pôde testar a real força dele, porque não conseguiu finalizar o que foi acordado conosco, tá certo? Mas vocês viram que tudo que precisava ser feito, de negociação, de mesa, aqui está bem resumido. Nas minhas contas, somando as reuniões das oficinas, das 2 oficinas, foram mais de 20 reuniões. Mais de 20 reuniões. Por isso que, na época, o presidente Vinck decidiu criar um grupo de trabalho, do qual eu fiz parte, o Leal, o Ferreira, e a partir desse grupo de trabalho que o Vinck criou,
que nós pudemos desenvolver isso tudo. E, paralelamente, tinha o grupo o GT do OPF, que desenvolveu o trabalho do OPF, tá bom? Nós paramos aqui um momento, vamos fazer só uma interrupção, que nós vamos ouvir agora o presidente Lucas, lá do Simpol Ceará, porque lá eles desenvolveram uma estrutura de projeto, partindo novamente de necessidade, ideias, construíram um projeto baseado no OPF nosso, que lá eles chamaram de